Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que vocês vão me escutar. Meu nome é Marcelo Magaldi, sou médico aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou especialista em microcirurgia, já tenho mais ou menos 10 anos, desenvolvendo trabalhos, artigos, cursos. Já ministramos cursos de microcirurgia no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. E por meio desses cursos de microcirurgia, entrei em contato com a microcirurgia para linfedema, que é o objetivo desse bate-papo informal que vamos ter agora nesse momento. Então, para começar, o que seria isso? Linfedema, vocês sabem, é o grande incômodo, o grande problema que várias pessoas, infelizmente, enfrentam, que é o edema, o inchaço, geralmente de membros. Pode ser um, pode ser dois, pode haver outras regiões acometidas. É mais comumente braço e perna, região da genitália, região da face, região do pescoço. O linfedema primário ou secundário. Primário seria aquele que geneticamente a pessoa nasceu com algum problema que vai desenvolver o linfedema. E o secundário, ela adquiriu após um tratamento, após uma cirurgia, após uma radioterapia, que infelizmente a gente vê em pacientes com câncer. Bom, essa definição vocês já sabem, só estou recapitulando. O tratamento do linfedema é importante a gente discutir, mas é importante entender o que é o linfedema. O sistema linfático é um sistema, até então, pouco conhecido. Quando eu falo até então, até mais ou menos 10 anos atrás, muito pouco estudado, e que nos últimos anos sofreu um grande avanço na questão de pesquisas, publicações, inovações, etc. O sistema linfático ele tem como base os linfonodos. O que são os linfonodos? Os linfonodos são os quartéis, são as delegacias do nosso corpo, onde estão presentes ali vários soldados, vários linfócitos T, que são esses soldados que são responsáveis pela imunidade, geralmente local daquela área. E o sistema linfático são os tubos, os canais que vão drenar esse líquido que não é drenado pelas veias, que vai acumulando nos tecidos, na ausência do sistema linfático, e vai chegar até o linfonodo, e dali vai ser direcionado na altura do pescoço, no final do tórax, para uma grande veia e retorna ao coração e assim vai. Então, no linfedema, há um problema com esses tubos ou com os quartéis, que são os linfonodos. Aliás, um problema com o sistema linfático, que são os tubos, ou os quartéis são os linfonodos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um jeito de reconstituir os linfonodos ou os tubos. Se isso não for feito, a pessoa não melhora. Infelizmente, na grande maioria dos casos, isto é progressivo, ou seja, começa incipientemente com uma sensação de peso, desconforto, de dor, uma sensação estranha e vai evoluindo para um aumento de tamanho, até esse aumento de tamanho virar um transtorno, tanto do ponto de vista prático, como colocar uma roupa, colocar um chinelo, um sapato, um agasalho, ou então um problema estético realmente bastante grave. Nesse meio tempo, como foi perdido a capacidade de defesa daquela região, há também infecções, inflamações, incômodos dessa origem. Então, hoje em dia, o que existe? O que todo mundo já conhece, a drenagem linfática, as meias, as luvas, as faixas, as bandagens, etc. Isso é muito bom, porque com a compressão, com a drenagem, essa linfa, esse líquido que fica acumulado, principalmente no meio da gordura, ela vai manualmente ou mecanicamente ou de maneira compressiva seguindo um caminho para o final desse membro ou da região, para que isso possa ser absorvido pela uma parte mais sadia do nosso organismo. Bom, infelizmente, isso tem um limite, porque se a pessoa vai evoluindo progressivamente para uma deficiência nesses tubinhos, que são o sistema linfático, ou perder os linfonodos, essa linfa ela drena um pouco, mas rapidamente ela acumula
e acumula mais, e é drenado só um pouquinho e acumula mais, e o membro vai inchando, inchando, e acontecem todos os outros problemas que vocês já, infelizmente, conhecem. Do ponto de vista do tratamento, vamos dizer que isso aí é um tratamento paliativo, isso que eu conversei, que eu expliquei até agora. É muito importante, muito bom, necessita de sempre ser feito, mas é paliativo. Já tem bastante tempo que a primeira técnica cirúrgica para se tratar o linfedema é muito conhecida e bem antiga, é LVA. O que é LVA em inglês? É anastomose linfático-venosa. O que é anastomose? É você ligar, no caso, um tubinho, que é o vaso linfático, numa veia. O que a veia faz? Ela leva o líquido de volta. Então a LVA, ela simplesmente, naquele sistema linfático que está começando a ficar meio torto, meio bagunçado, ela dá um escape para ele, é como se fosse uma válvula de escape que esse líquido, então, ao não conseguir passar por todo esse tubinho, ele vai entrar direto para a veia e vai subir. Isso é muito bom, muito eficaz, mas infelizmente também não funciona em todos os casos. Funciona em casos iniciais, aonde a pessoa ainda tem linfonodo, ainda tem um restante do tubo linfático, do sistema linfático, que são os tubinhos, mas a partir do momento que ela vai perdendo o resto desses tubinhos do sistema linfático, ou vai perdendo os linfonodos, que são esses quartéis, que também funcionam como bomba de propulsão desse líquido, né? Eles não vai tendo mais efeito. Então, a literatura médica já sabe, já conhece que, infelizmente, o LVA não funciona para todos os casos. E já há algum tempo, talvez de 6, 7, 5 anos para cá, inicialmente no Japão, depois na Coreia, depois na China, depois nos Estados Unidos, mais recentemente, 2, 3 anos para cá, na Europa, alguns centros também, iniciou-se com o transplante de linfonodo. O que é o transplante de linfonodo? Qual que é o raciocínio? Bom, se a pessoa perdeu linfonodo e tubinho, essa perda pode ter sido adquirida durante a vida ou já de nascença, então se a gente colocar linfonodos de outros locais que não foram cometidos, nesses locais doentios, vamos dizer assim, ou faltosos, não vou chamar doentio não, faltosos, pode ser, então, que comece tudo de novo, uma nova formação de tubo, uma nova bomba de propulsão, bomba de drenar esse líquido, e a pessoa possa ter realmente uma melhora do linfedema. Bom, essa cirurgia, teoricamente, igual eu expliquei, é muito fácil. Você tira dali, põe aqui e pronto, acabou. Mas o sistema linfático, ele sobrevive no meio da gordura, os linfonodos estão no meio do tecido gorduroso, que é um tecido mais superficial do nosso organismo, está um pouco abaixo da pele, acima dos músculos. Então, mas ele necessita também, como qualquer estrutura do nosso organismo, de ser nutrido, de receber oxigênio, de receber um bom fluxo de sangue. Só que os vasos, no caso artérias e veias, são extremamente pequenos. Quando a gente fala pequenos, eles são menores do que 1 milímetro. Então você pode pegar uma regra na sua casa, ver 1 milímetro e ver que ali naquele espaço de 1 milímetro tem que passar o sangue, entrar e sair para permanecer vivo o sistema linfático, os tubinhos e o linfonodo. Então nessa cirurgia de tirar de um lugar e colocar para o outro, a dificuldade está realmente na técnica cirúrgica, na técnica microcirúrgica, que é também chamada atualmente de supermicrocirurgia. Por que supermicrocirurgia? Porque precisa de um aumento muito grande de instrumentos extremamente delicados, de fios cirúrgicos extremamente delicados, não visíveis até olho nu. Se você olhar para o fio você não vê, só debaixo do microscópio, para fazer essa ligadura, que a gente chama de anastomose, para fazer essas pontes, conectando o tecido gorduroso com vários linfonodos, artérias e veias muito pequenas no local aonde vai receber esse implante, que é o transplante. E ali tem que ser ligado minuciosamente, senão aquele tecido pode morrer. E o tecido morto, então, transplantado, não vai ter sentido nenhum. Essa é a grande dificuldade técnica da cirurgia. Bom, de onde tirar os linfonodos?
Os linfonodos estão presentes em vários locais do nosso organismo porque eles são realmente os quartéis, eles têm os soldados dentro dele. O organismo precisa muito deles para qualquer resposta imune, para qualquer defesa do nosso organismo. Então a gente tem linfonodos na face, debaixo do queixo, no pescoço, nas axilas, no tórax, dentro da barriga, na região da virilha, que é a região inguinal, que são os principais. Um grande problema dessa cirurgia, do transplante de linfonodo, é o que vocês já deveriam ter se perguntado, se eu tirar de um lugar e colocar para o outro, eu posso causar problema naquele lugar. Sim, essa é uma observação extremamente pertinente. Por isso que a retirada dos linfonodos tem que ser extremamente cautelosa, extremamente estudada, para não ocorrer um novo problema, que seria outro linfedema em outro membro. Seria terrível isso. Seria um caso que ninguém quer. Além disso, tem a questão do número de linfonodos, tem a questão da qualidade dos linfonodos e tem a questão da capacidade desses linfonodos realmente viverem no tecido a serem implantados. Então, as técnicas têm avançado muito nos últimos anos. Assim, já respondendo algumas perguntas que eu recebi, essa cirurgia não é experimental. Se você chegar já no Oriente, né, Japão, Coreia, China, etc., se você chegar na América do Norte, chegar na Europa, tem vários centros, vários hospitais extremamente importantes e conhecidos que já utilizam essa técnica há alguns anos. Talvez recentes, de 5 anos para cá, 4 anos para cá, 3 anos para cá. Existem já inúmeros estudos, publicações científicas, inúmeros artigos. Quem quiser entrar no site de artigos científicos médicos vai encontrar uma gama bastante grande de artigos em inglês. Em português, no nosso meio, existem poucos estudos, mas em inglês existem vários estudos. Então, a primeira pergunta já foi respondida, não é experimental, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Bom, essa cirurgia, ela é talvez pouco realizada porque o treinamento e a habilidade microcirúrgica, o médico só adquire de maneira exaustiva e cansativa e treinando bastante. Em algumas áreas da medicina e da cirurgia, talvez chegue-se à conclusão que não vale a pena investir demasiadas horas de treinamento, sendo que existem outros tipos de doenças que a pessoa pode fazer, tratar, operar de maneira relativamente mais fácil e mais proveitosa. Por isso, acredito eu, por isso que foi abandonado um pouco aqui no Brasil essa questão do linfedema. As técnicas variam. Então, falar do LVA. O LVA é realizado acredito eu, que em algumas ou várias cidades do Brasil. Não tão frequentes como os outros tipos de problema, mas acredito que tenham profissionais capacitados que fazem no Brasil. Quando eu falo vários, não é muito não, mas alguns. Essa cirurgia resume em você fazer pequenas incisões, aberturas, cortes na perna, no braço, dependendo de onde for o linfedema, e pesquisando aonde tem o tubinho, que é o vaso linfático, que a gente pesquisa por meio de um contraste, e identificou o vaso linfático, você pega ele e liga numa veia adjacente, uma veia do lado. Como já disse, é um bom tratamento, mas não resolve o problema completamente. Mas isso só existe aqui no Brasil. O transplante de linfonodo também já existe no Brasil. Acredito eu, em São Paulo, eu sei que já existe, já tem um médico lá que faz. No Rio Grande do Sul eu ouvi falar que existia, mas nunca achei nada concreto, não sei realmente se existe ou se não existe. E as técnicas agora variam. Por exemplo, a técnica que eu estou utilizando, que nós iniciamos a utilizar esse ano, e a gente já tem os primeiros resultados positivos, é retirada do linfonodo de dentro da barriga, do omento. O omento é uma membrana que cobre do estômago até o intestino, que é muito rica nessas células de defesa, é um tecido muito, muito importante e a gente consegue, através de um corte em cima do umbigo, abrir, expor essa membrana, estudar essa membrana na hora da cirurgia, a gente injeta um contraste, vê para onde que o sangue está indo mais, aonde que ele tá, o aumento está mais forte, vamos dizer assim, retira pedaços desse aumento
para levar para a área afetada. Qual que é a grande vantagem dessa técnica? É que ela usa um tecido extremamente rico em linfonodos, o número de linfonodos transplantados é muito grande, e é um tecido que não vai causar a retirada dele, a gente não retira todo ele, só parte dele. Ele não vai causar um problema futuro, porque a retirada de alguns linfonodos, são muitos, mas para aquele tecido são alguns, porque tem vários e vários dentro daquele tecido. O tecido ele se reconstitui, ele consegue refazer alguma coisa e nunca vai ter um linfedema associado ou um problema associado a essa retirada. Ao se colocar no membro, no braço ou na perna, essa quantidade de linfonodos e ao fazer essa anastomose dessas microveias e de microartérias, acredita-se que há um mecanismo de tratamento do linfedema de duas maneiras. Uma é as próprias veias ligadas na veia que já estava no braço, por exemplo, ou na perna. Eu abri a perna ou o braço num pequeno corte, botei aquela quantidade de linfonodo e gordura lá dentro e liguei essa veia dos linfonodos com a veia da perna ou do braço. Só essa questão dessa ligadura, dessa presença, parece que há um funcionamento amplo de uma bomba, como se fosse uma bomba continuamente drenando líquido. Essas são umas teorias que se acreditam hoje em dia. A outra teoria é que o linfonodo implantado nesse local, que está com déficit de tubinho, que está com déficit de sistema linfático, ele começa a secretar uma substância em medicina chamada de VEGF, que é em inglês, que é o fator de crescimento vascular. Então ele começa a promover o crescimento de outros tubinhos. E esses outros tubinhos vão fazer com que a linfa drene. Por isso que há uma reconstituição, não vamos falar em cura porque não existe cura, mas existe uma reconstituição do tecido linfático, coisa que não acontecia em nenhuma outra técnica. Retirar o linfonodo debaixo do queixo, do pescoço, da virilha e alguns outros lugares é importante também, é bom, mas eu tenho deixado para pacientes que realmente não conseguem ter essa membrana de maneira fácil na barriga, que são um número muito, muito pequeno de pacientes que já sofreram agressões, trauma ou várias cirurgias na barriga, porque fica tudo muito agarrado, muito fibrosado. Mas uma cirurgia na barriga, duas cirurgias na barriga, não faz com que esse aumento fique agarrado. A gente já operou casos assim. Então tem médicos que defendem a retirada de linfonodos mais superficiais, que teoricamente são menos invasivos, entre aspas, você faz um pequeno corte, não tem que abrir a barriga. Tudo bem. Aí tem que tomar muito cuidado para não causar o linfedema naquela região. E também o linfonodo, a quantidade de linfonodos que se consegue transplantar é muito pequena. Por isso, eu acredito, e na nossa experiência desse ano, 2021, que o transplante de linfonodos dentro da barriga do aumento tem realmente, sem dúvida, os melhores resultados. Pelo número de linfonodos, pelo tamanho do pedaço que a gente coloca lá dentro e pela extensão dessa veia que vai ajudar na formação da bomba. Mas cada um tem uma opinião, cada médico tem uma opinião. Vocês vão me ouvir outro médico, ouvir outro colega e cada um vai dar a sua opinião. E a vida é assim, a gente tem que aceitar ou escolher o que a gente acredita mais ou confiou mais, ok? Então, explicado isso, eu vou tentar responder, vou ler aqui embaixo na mesa, vou baixar meu olho, vou ler aqui embaixo, as perguntas que foram feitas. A primeira eu já respondi, não é experimental, não tem contraindicação, pelo contrário, você pode ter tirado toda a cadeia de linfedema, você pode ter feito cirurgia, radioterapia, você pode ter tido um acidente, você pode ter nascido com problema genético, é exatamente o contrário, não há contraindicação, há solução. A gente vai reconstruir toda a cadeia linfática, não é toda a cadeia linfática, mas todo o sistema linfático local ali, esse é o objetivo. Contraindicação seria, não consegui tirar da barriga, então vou procurar linfonodo em outro lugar, mas previamente estudando, e tem maneira de estudar isso para saber se não vai causar um linfedema naquele membro, ok? Exames pré-operatórios da cirurgia de rotina, é uma cirurgia demorada, demora em média 6 a 8 horas, mas a pessoa entra no hospital, opera, vai dormir, acorda super bem, já andando, comendo, alimentando e vai embora para casa já em 24 horas. Então é uma cirurgia muito tranquila nesse ponto, não precisa de transfusão de sangue, não precisa de CTI, não precisa de absolutamente nada.
O exame pré-operatório que seria muito bom a gente fazer seria a linfocintilografia, que é o exame padrão ouro para realmente diagnosticar que o problema é no sistema linfático, porque pode ser um problema de inchaço de veia deficiente, de varize, de problema de coração, problema renal. Então, linfocintilografia, injeta-se contraste entre os dedos, faz-se um exame tipo uma tomografia e aquele contraste ele vai subindo. Nos pacientes com linfedema, ele não consegue subir, ele fica retesado, ele fica ali preso no membro, ok? A outra pergunta em relação a custo, convênio, SUS particular, quanto custa? Infelizmente, eu realmente não sei. Nós estamos trabalhando nisso. Assim que a gente tiver números de particular aqui em Belo Horizonte, que eu tenho feito só por convênio nesse momento, a gente não fez nenhum caso particular. Nós estamos tentando negociar com o hospital pacotes, etc. A gente informa, nós informaremos. A questão do SUS é um pouco mais complicada, a meu ver, por questão de aparelhagem, tem que ter um microscópio muito bom, um microscópio com contraste, uma aparelhagem microcirúrgica muito fina, tem que ter fios especiais. Não é que não é impossível fazer no SUS, não é bem possível, mas a gente tem que trabalhar e lutar por isso. E esse é o nosso objetivo agora. O resultado, sim, o resultado esperado, ele até um ano, ele é um resultado progressivo até um ano, depois de um ano ainda pode melhorar alguma coisa, mas os resultados, 40% é uma média, mas tem pacientes que melhorou até 70%. Melhorar 40% já é uma coisa realmente muito, muito vantajosa para o paciente. Todos relatam que já assim mudou a qualidade de vida deles. O uso de meia, drenagem, bandagem, faixa, etc. Ela é importante sim, principalmente no começo, 15 dias depois da cirurgia, até esse sistema se reconstituir, mas ao passar do tempo há uma diminuição importante dessas medidas. Isso vai depender da reação de cada organismo, mas tem pessoas que têm uma necessidade mínima depois de continuar com esse tipo de tratamento. A obesidade se dificulta a cirurgia. Infelizmente, a obesidade se dificulta qualquer cirurgia. Então, para os pacientes obesos que estão pensando em fazer essa cirurgia ou outra cirurgia, a gente realmente recomenda uma dieta, um exercício acompanhado por um médico, porque facilita muito qualquer tipo de cirurgia. Já me perguntaram também, que eu já respondi, mas vou responder de novo, se o esvaziamento completo de linfonodos teria indicação. Não é que teria indicação, é a melhor indicação, que é a única maneira de você reconstituir o sistema linfático. Sobre a diferença e a vantagem da LVA, que é a ligadura de vasos dos tubinhos linfáticos nas veias do transplante, eu já expliquei. O transplante é a única maneira mais definitiva. O LVA é uma maneira mais paliativa de tentar fazer com que a drenagem ela tenha essa válvula de escape. Infelizmente, em alguns casos, isso dura pouco tempo. Depois, os próprios tubos da válvula de escape vão ficando tortuosos, defeituosos e não drenam mais. Em relação à agressividade da cirurgia de